Bem-vindos a mais um Think Ahead. A gente está aqui novamente, eu, Paulo Castelo, CEO da Think, Muito bem. para falar de inteligência artificial, mas não só falar da tecnologia em si, né? Falar de gestão, falar de futuro de trabalho, falar toda a transformação que a inteligência artificial vai trazer para os negócios, né? Eu acho que a gente está com um convidado muito interessante, porque já está à frente de muitas iniciativas que tem no mercado hoje, que é a construção de agentes de uma forma muito bem feita, né? Porque montar agente de qualquer maneira é o que a gente vai fazer no dia a dia para começar, mas para fazer algo estruturado, com metodologia, é o cara para a gente estar conversando agora. É um cara que não é só de tecnologia, né, mas de inovação em si, né? E ele fez uma transformação na empresa dele por conta da inteligência artificial. A gente vai conversar com o Gustavo Araújo do Distrito, tudo bem? Muito bom, prazer estar aqui com vocês, falar de IA, falar de transformação e inovação, muito legal, parabéns pela Think, né? Uma super jornada aí, impressionante. Eu tô aqui para aprender com IA, de IA com vocês. Estamos para aprender junto, vamos aprender junto. Isso é muito interessante, né? Porque vocês aqui na Think têm uma experiência incrível, né, Paulo? E acho que vocês foram vanguardistas mesmo, né? Porque vocês começaram a pensar sobre isso, sobre a transformação que vocês fariam quando a gente ainda estava começando a entender, né? A gente, eu falo o mercado em geral, as pessoas em geral, começando a entender ChatGPT, né? Mas é muito interessante o como, no momento que a gente está trocar, conversar, sempre tem coisa para complementar, né? Uma pessoa que faz de um jeito, a outra pessoa que faz de outro, entende de uma forma, outra de outra, e as coisas os conhecimentos podem se complementar. Isso é muito interessante, né? Não, total, a gente tá todo mundo aprendendo junto, né? A gente estava inclusive numa sessão aqui promovida pelo Paulo, dos engenheiros trocando conhecimento, né, de como fazer coding aí de maneira mais eficiente, né? Existem várias features, várias configurações, vários benchmarks, né? Então, para fazer bem feito, né, você tem que realmente ir aprendendo a usar tudo isso. Maravilha. E Gustavo, eu queria começar falando de você, Bora. contando do distrito, né? Me fala assim, né? Qual que é a sua história profissional? Como você chegou onde está hoje? Legal. Bom, eu sou empreendedor serial, abri minha primeira empresa com 16 anos. Então, assim, quando eu estava na faculdade ali, colegial, já estava descontando duplicata em banco, né? Já sabia o que era CNPJ, já não era assim igual meus amigos com só CPF, né? Então eu já tinha CNPJ, já fazia toda aquela correria para pagar salário. E a minha primeira empresa era uma agência de tradução. Então, eu tinha na época uma namorada que era tradutora. Eu falei, não é possível que tenha essa demanda absurda de tradução, principalmente de empresas de medicina. Eu falei, vamos organizar melhor essa demanda com a oferta, abrir uma empresa. E a empresa ficou assim, quase 18 anos. Caramba! Então, muitas viagens que eu fiz e tal, dinheiros, né, que eu não teria se eu não tivesse essa empresa aí no passado. E aí picou o bichinho, né? Então, já comecei a empreender, fui para a carreira corporativa, né? Fiquei 10 anos no mercado corporativo, passei por Microsoft, Whirlpool, Sony, sempre mais voltado para tecnologia e vendas e marketing. E aí voltei depois para empreender e abro em 2009 uma rede de restaurantes e bares, que hoje chama Life Nino. Então são 110 casas hoje, 4.000 colaboradores. Então o negócio cresceu bastante, né? Mas no meio dessa história, né, no escritório onde a gente tinha a gestão ali do negócio de bares e restaurantes, tinha um espaço que era um depósito, onde a gente deixava cadeira, máquina de gelo, tudo que assim, sobrava de casas que não davam certo, a gente meio que estocava ali. E eu fui em 2014 para o Vale do Silício e conheci um lugar que chamava Rocket Space. Era um prédio gigante de 26 andares, cheio de startup, e lá tinha assim os escritórios de venture capitals, tinham escritórios também, postos avançados das empresas que queriam fazer inovação. E eu olhei tudo aquilo e falei, nossa, isso aqui não existe no Brasil. E aí a gente voltou, e aí eu e um sócio meu na época do negócio de bares e restaurantes, ele topou também, a gente limpou o depósito,
e fizemos ali o primeiro hub de Venture Building, a gente chamou. Então, isso foi até um ano antes do Cubo. Nossa, né? Então, Mas foi já era 2015. distrito? Já era distrito. Então, nasce o distrito em 2015, 2014 para 2015, como um Venture Building Campus. Ou seja, era um espaço compartilhado para empreendedores criarem ali as suas startups digitais. Né? Então, não era um coworking assim que tinha agência de publicidade, advogado, né, normal, era só para tecnologia. E a gente começou a investir em alguns. Então, por exemplo, o Banco Neon, que hoje é um unicórnio, nasceu lá naquela época. Né? Então, nem chamava Banco Neon, chamava Controli. E aí depois mudou para Banco Neon. E quando abriu o Cubo, a gente fez um super trabalho para recomendar lá para o Pripa, para o Banco Neon, o Pedro, o Conrad, ir para lá. Você lembra desse Eu lembro porque o Cubo, a gente praticamente inaugurou o Cubo lá, né? Então, foi por volta de novembro, por aí. Você, Neon, tava ali nas primeiras... E aí o Neon foi um caso engraçado, porque eles começaram a crescer tão rápido que eles iam ocupando tudo quanto era espaço dentro do Cubo em vários andares. Aí tinha o último andar, que era um andar mais de evento. Cara, de repente, quando a gente subia, tinha gente do Neon lá trabalhando. Aí chegou uma hora que eles ficaram grandes demais e tiveram que sair. E engraçado que o Cubinho pro Cubão, né? Eu acho que foi muito por causa disso. Teve, eu acho que, muita provocação no próprio Itaú, na época, do tipo, cara, as startups que a gente está hospedando, elas estão crescendo. Maiores, né? Conforme elas forem crescendo, esse negócio não vai comportar. Então vai precisar de um espaço maior. E aí acabaram pegando... Eu acho que ali Legal. o Neon entrou um pouquinho nessa lógica aí. Com certeza. Então, assim, saíram de lá super startups, assim, bem legais. Algumas foram compradas, né? Outras seguiram o caminho de venture, né? E também nessa história acabei investindo aí em quase 50 empresas. Então, eu sou como se fosse um venture capital pessoal aqui. De vários setores. De vários setores. Muito fintech, né? Então, porque a gente, enfim, começou com o Neon, fintech foi o primeiro boom, né? Assim, o Brasil para fintech é uma coisa que a gente faz estado da arte, né? Então... Já é um mercado para inovação muito interessante, né? Para tecnologia muito interessante. Banco Central. E, ao mesmo tempo, um país muito desbancarizado na época, né? Que começou o boom das startups e das fintechs. Você teve essa combinação de ter a qualidade do empreendedor com o Banco Central abrindo a regulação, né? Para formatos diferentes. Você não precisava ser banco mais para ter serviços financeiros, né? De maneira geral. Então, você podia dar crédito sem ser banco, você podia, né, processar pagamento sem ser banco. Então, as startups foram nascendo nessa esteira regulatória que foi abrindo e um país que, assim, você perguntava, né, qual a avaliação que você tem do seu banco, 90% das pessoas falavam que era, tipo, é ruim ou péssima, né? Então, um mercado muito propício para a entrada de novos players. Sim. Então, o fintech foi meio natural, a gente, né, o mercado Bitcoin passou por lá também, outro unicórnio, que a gente acabou investindo, é sócio até hoje, dos dois, né? Tanto o Neon quanto o mercado Bitcoin. Depois tem Solfácil, hoje é a startup que está ali no top 3 de crédito para painéis solares, também passou por lá. SuperSim também é uma investida, SuperSim hoje é uma das principais, né, originadoras de crédito também. Então, assim, muita fintech, né? Mas nessa história aí, agora, mais recentemente, a gente começou a investir mais em AI. Então, sempre gostei de apoiar empreendedores, também com skin in the game, quase investi na Fink, né? Falei pro Paulo... Tá vendo, cara? Tá vendo? Né? Olha como as coisas... Tá vendo como é que ele fugiu de uma roubada? Não, imagina. Eu queria muito vocês ter estão investido fazendo na hoje. Fink. E, pô, se tivesse conhecido o Paulo, né? O deck chegou na época que você estava captando e tal, mas achei... Tava caro o valuation. Né? Tá vendo? A gente se vende. Tava caro não, tava no preço certo, tava caro pra mim, né? Eu que não tinha o pedigree ali. Então, e nessa jornada, a gente, no meio do caminho, assim, começou a fazer inovação para grandes empresas. Por quê? Nasce esse espaço em cima de um bar,
né? Porque no andar de baixo era o bar, e em cima esse escritório central, depósito. Então lá virou um lugar de criar startups. E as empresas começaram a chegar lá, falou, a gente quer essas inovações que as startups estão criando, a gente quer trazer para dentro das empresas. Seja também investindo na startup, seja contratando o produto da startup, ou seja simplesmente participando desse ecossistema e aprendendo. E então a gente viu uma oportunidade, eu saio em 2019 desse negócio de executivo de alimentos e bebidas, porque a gente fecha uma aliança com a KPMG. Então a KPMG investe ali, né, nessa relação e a gente amplifica muito. Então a gente abriu 5 prédios, né, com esses formatos de hubs. Então a gente tinha um em Curitiba, 100% voltado para a indústria, né? Então lá a gente tinha patrocínio da Bosch, Votorantim, tinham várias empresas grandes ali da região, Rumo, né, de ferrovia. Em São Paulo a gente tinha um no HC, totalmente voltado para a saúde, no Hospital das Clínicas. Tinha aquele do Jardins, o primeirinho, ele ficou voltado para AdTech, marketing, vendas. A gente abriu um de varejo em Pinheiros, né? Então a gente foi abrindo, assim, começou a virar uma rede de hubs, mas a gente percebe, depois de 3 ou 4 anos, que esse modelo estava começando a se exaurir, né? Porque saiu um pouco do hype e as marcas, as empresas começaram a falar qual que é o resultado que eu tenho de participar aqui do distrito. Então fazer parte do ecossistema não fazia mais tanto sentido, e a gente começou a ir para serviço, veio a KPMG e a gente virou uma consultoria de inovação, né? Então essa foi, acho que talvez a fase 2 do distrito. Vai, fase 1, 100% startup, venture capital. Fase 2, consultoria de inovação. E agora a gente vive a fase 3 desde 2022 para 2023, quando a gente viu o negócio do ChatGPT. A gente falou, isso aqui é diferente, poderoso, num nível que a gente hoje não sabe nem mensurar, mas a gente tinha uma certeza absoluta que esse era o caminho, então a gente pivotou para virar uma consultoria de IA desde 2022. Finalzinho de 2022, novembro, vai. E o que fez você ter essa certeza de que... Olha, teve um gatilho que é de modelo de negócio. Então a gente, como distrito, hub de, né, startups, inovação, consultoria de inovação, a gente era um dos principais players do mercado brasileiro, né? E na minha visão faturava muito pouco, né? Então eu falei, cara, como é que eu posso ser o player número 1 de um país tão grande como o Brasil e faturar tão pouco? Então, falei, eu tô no mercado errado. E o que acontecia? A gente desenhava muitas coisas, então vamos supor que um cliente, por exemplo, um varejista quer abrir uma fintech. A gente fazia todo o projeto de desenho daquela fintech, mas na hora de implementar, vinham as consultorias de IT Services e eram projetos de 10, 15, 20, 30 milhões de reais que o dinheiro ia para essas consultorias que implementavam. Então, quando veio a onda da IA, a gente falou, chega, né, de preparar a festa para os outros, vamos agora a gente também fazer a implementação. Então a gente quer participar do budget da implementação. E aí quando a gente percebeu que era um mercado novo, né, que todo mundo ia ter que fazer um reskilling, a gente falou, vamos largar na frente. Então, final de novembro de 2022, a gente vira a chave e passa a fazer um rebranding muito forte, troca uma boa parte do time. E aí tem dois lados vem a inteligência artificial, todo mundo vai precisar fazer essa transformação, então a gente está aqui para apoiar essa transformação, e também por conta da inteligência artificial, eu também consigo ter uma operação mais eficiente para fazer parte de toda essa reestruturação. Também, então assim, a ideia é não ser um player de IT Services justamente, assim, a gente é fundamentalmente diferente. Então a gente é muito agêntico dentro, né? A gente, óbvio, está aprendendo muito porque esse mercado evolui. Então, há 6 meses atrás, a gente só fazia agents, agora skills absorveram boa parte dos agentes mais simples, né? Então, os agentes agora significam algo já mais poderoso, que capaz de acionar tools, né? Capazes de despertarem, seja por gatilhos ou por pré-programações de horário e por aí vai, mas você tem, acho que todo um mercado que está evoluindo para realmente você ter agentes fazendo trabalho real, né, nas empresas, trabalhos reais nas empresas e mudando a forma dos negócios operarem. Né? Então, acho que a transformação é muito, muito grande.
E eu acho interessante que, eu não sei se você chegou a pensar nisso, logo quando vocês fizeram a pivotagem, mas é interessante a movimentação porque talvez a maioria das pessoas não tenham percebido que o mundo zerou. Então, de repente, naquele exato momento que o ChatGPT foi lançado, e aí 3, 4 meses depois a API foi lançada, e aí você conseguia começar a construir agente e tal, meio que Distrito, ou qualquer um dos big players que existem no mundo, Tava todos tudo estão na mesma iguais. pegada, né? Exatamente. Só que um big player, para começar a se movimentar, é um big player. Enquanto ele, já começa a meter a mão na massa e fazer as coisas acontecerem, já começa a ganhar mais horas de experiência, enquanto o big player ainda está discutindo governança. Ainda está discutindo qual modelo, como que a gente vai fazer, como é que a gente, faz o reskilling aqui de 20 mil consultores, né? Então, chegou a pensar nisso? De que, cara, o mundo zerou? Total. A gente começou o reposicionamento de IA já, assim, em uma semana o reposicionamento estava feito, já sendo executado, né? E você olhava, você entrava nos websites das empresas de consultoria de IT e você não via, assim, nem falando de IA quase, né? Então, assim, com certeza, a gente cresceu muito, né, nesses 3 anos aí que a gente tem, né, fazendo só IA, porque a gente foi mais rápido. Não, isso Então, e o que eu vejo assim, e eu tenho conversado com executivos, com conselheiros, CEOs, e eu falo muito para eles assim, entenda que os grandes são mais lentos. Agora já não é mais marca. Agora é quilometragem. total. Quanto mais cedo conseguir então você tem 2 consultorias, uma gigantesca e uma pequenininha. Quem provavelmente tem mais quilometragem? No momento onde todo mundo precisa de expertise. As nossas squads, para você ter uma ideia, elas têm 3 pessoas. Não preciso mais que 3. Entendeu? Então, mais que 3 já começa a me atrapalhar. Porque a gente estava discutindo muito, né? O modelo que a Fink também opera aqui, a gente usa muito agent para programar, né? Então, assim, e não é só a produtividade de programação. Uma consultoria, ela tem toda a construção da inteligência antes, né? Então, a relação com as áreas de negócio, né? Todo o processo de pensar, Todo o desenhar a organograma solução. que já era desenhado previamente, que às vezes vai tentar encaixar ele num momento onde Exato. já não faz mais tanto sentido. Não, é muito redesenho. Então, assim, vou dar um exemplo prático que eu estava até comentando, né, aqui com o Paulo. Assim, hoje eu gasto R$100 de token por dia, né? Então, trabalho, oficialmente 22 dias por mês. Então, eu gasto pelo menos R$2.200 de token por dia, né, por mês. Você, Distrito, Eu, você, Gustavo. Na conta do Distrito. Sim. E a maior parte do consumo desses tokens hoje é para construir proposta comercial. Na parte de design. Na parte de design. Então, ou seja, eu tenho lá, né, uma stack, a gente usa, por exemplo, eu uso uma AI, que inclusive é uma startup do nosso lab, que é o Meetrocks, para transcrever todas as reuniões que eu faço com um prospect. Essa transcrição, ela passa por um tratamento. Hoje, num jam lá que está na nossa suite, a gente usa o Google Workspace, né? E depois a construção, né, de uma proposta, ela vai para uma plataforma que está dentro do Cloud Design, e lá no Cloud Design eu já tenho todas as skills de produto e templates de produto. Então, se eu vou fazer uma proposta de uma squad de AI Factory, por exemplo, que é um dos produtos, ele já sabe o que tem que ter naquela proposta. Só que ele customiza de um jeito que, assim, a proposta ela não vai na minha identidade visual. Vai na do cliente. Ela vai na do cliente. Ela vai no Pantone do cliente. Ela vai com o logo do cliente. O nosso logo, que é como tem que ser, vai pequenininho, só assinando lá embaixo, né? Então, o cliente abre aquilo, ele fala, nossa, aquilo lá foi feito para mim. Quando ele vai para o segundo slide, ele vai ver uma frase que ele falou na reunião com a gente, lá no slide. Então, ele falou, olha, o Thiago falou que, né, não dá para fazer IA sem governança, né? E toda a narrativa da proposta
não só está customizada para a marca, como está dentro da narrativa de como foi a reunião com o lead. Então, assim, é um grau de personalização, seria impossível, né, eu como humano fazer nessa velocidade. Então, para mim, né, queimar R$100 de token por dia para ter esse grau de personalização faz muita diferença. Né, e vale muito a pena. Você sente, por exemplo, você fecha muito mais negócio do que antes quando não conseguia fazer isso. Exato, mas você vê o processo todo. Né? Então, assim, eu tenho que estar hoje gravando uma reunião, porque aquela transcrição vai me dar um grau de personalização de lembrar a frase. Porque essa frase pode ser que sim, pode ser que não, mas normalmente sim, a gente vai pegar pontos-chave que vão gerar uma identificação depois do lead com aquele material. Né? Então, eu preciso transcrever. Antigamente, não transcrevia nada. Né? As reuniões eram old school. Tomava nota. Essa transcrição ela passa por um tratamento, né, que não existia antes também. Depois vai para um agent especializado em criar slides. Né? Então, todo o processo comercial ele é totalmente diferente. Porque o processo humano ele não serve, né, para a gente. A hora que você começa a trazer os agentes, você tem que redesenhar o processo inteiro. E, fundamentalmente, muda o formato da área de vendas. Como que vocês faziam antes, por exemplo? Então, antes eu tinha, por exemplo, qualificadores de leads, né, na área, que eu já não tenho. Eu tenho um qualificador que orquestra agentes. Entendeu? Então, agora eu tinha antes, por exemplo, um executivo que nutria o negócio e um outro que chegava já para pegar e fazer o fechamento. Agora isso tudo também virou uma pessoa só. Então, assim, basicamente muda o organograma, muda o processo. Muda os papéis de responsabilidade. Muda os papéis de responsabilidades. Então, e isso vai acontecer na empresa inteira. Muda a stack de sistema. Exato. E não necessariamente, assim, a eficiência está vindo. A gente não está demitindo ninguém, tá? Mas assim, as pessoas que estão indo embora, a gente está se perguntando 10 vezes se reabre a vaga, entendeu? Então a gente está ficando mais enxuto, né? E... Muito similar com o que aconteceu com a Fink, né? De as pessoas se demitirem e vocês analisarem. A mesma coisa. Acho que faz todo sentido. Quando você já entrou nessa jornada de AI first, você fica até com dúvida, foi o que aconteceu com a gente, de qual é o perfil certo, porque saiu aquela pessoa, muitas vezes saiu porque não se adaptou a essa nova organização, novo papel e responsabilidade, né? Putz. E aí a gente ficou com muita dúvida de qual é o perfil que vai funcionar. Total. E aí, nisso daí... E tem um reaprender a trabalhar, né? Então, você me perguntou como era antes. Quando eu preciso mudar um slide, uma apresentação, né? Então, o cliente pediu uma modificação na proposta comercial. O que eu fazia? Eu abria o PowerPoint e ia eu lá mudar o slide. Eu não consigo fazer isso hoje. Eu não encosto mais. Eu sou um vendedor que faz propostas em PowerPoint sem encostar a mão no PowerPoint. Não encosto mais, porque eu já sei que vai ser pior. Então, assim... Vai ser muito bom. Se eu quiser fazer uma proposta menos personalizada, pior em design... Né? Aí você entra. Se eu quiser fazer uma proposta pior, eu vou lá e faço eu no PowerPoint. Se eu quiser uma melhor, eu vou no Agent. Tá? Então, se eu quero mudar um preço, eu não vou lá e mudo o preço no slide. Eu peço para o agente mudar. E é interessante que quando você faz isso... O agente, se você pedisse para uma pessoa mudar o preço, ela ia só na tabela ali, ia mudar o preço e de repente recalculava ali o total e acabou, mexeu num slide. Quando você pede para mudar o preço, o agente ele lê toda a apresentação. E ele checa se o contexto todo está fazendo sentido. E ele entende se aquela mudança de preço vai mudar algum parâmetro, alguma frase, alguma coisa que você estava colocando por causa daquela mudança. Então, é um nível de atenção muito maior do que normalmente a gente tem. Às vezes, numa mudança de preço desse, ele adiciona uma frase falando, olha, 2 squads pelo preço de uma.
Tipo, e por aí vai, entendeu? Então ele tá a todo momento também trazendo esses tweaks aí para dentro do material, né? Então, assim, a gente vê que isso redesenha basicamente o mundo inteiro, né? Então, a gente vai ter que redesenhar a maneira como as empresas funcionam, a gente vai ter que aprender a deixar de fazer e o nosso fazer vai ser você construir um sisteminha que faz por você, né? Então, eu deixei de fazer PowerPoints, não existe mais PowerPoint na minha vida. Eu criei um sisteminha que faz o PowerPoint por mim. E isso me libera tempo para eu ir presencialmente na reunião. Inclusive, eu até usei isso essa semana e, de fato, assim, a agenda super desafiadora, né? Eu estava me vendo muitas vezes no escritório, fazendo calls. Eu falei, presencial em casa ou no escritório, eu estava na mesma, né? E eu passei a ganhar o tempo agora que eu preciso para poder estar presencialmente nos clientes. Eu falo, só estou aqui porque eu tenho um agent que faz todo o trabalho comercial por mim. Se eu tivesse que fazer o trabalho comercial e ainda apresentar, eu provavelmente proporia que essa reunião fosse online, para eu poder fazer tudo que eu tenho que fazer no dia. Então, o agent está me libertando, ou seja, eu estou eliminando a tarefa de fazer uma proposta, não existe mais para mim essa tarefa, né? Eu peço para a gente fazer e eu tenho tempo de estar presencial no cliente, que faz uma diferença absurda na conexão. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante, né? Que eu tenho visto isso daí, o Gustavo é o head da companhia. E ele está metendo a mão na massa. E é isso que eu acho que talvez o mercado ainda não tenha entendido, principalmente CEO, conselheiro, que para você entender o tamanho da transformação, você vai ter que meter a mão na massa. Você vai ter que fazer seu próprio agente, brincar com ele, quebrar a cabeça, vai ter que voltar a estudar, porque é um negócio que é diferente de tudo que já aconteceu no mundo. Não é igual à eletricidade, não é igual à internet, porque o nível de velocidade que esse negócio chegou, a internet não levou anos para chegar na vida de bilhão de pessoas. A eletricidade levou décadas para chegar na vida, e até hoje, se você for em algumas regiões, cara, tá sem luz, né? A IA chegou quase que instantaneamente. Uma super potência, uma força de trabalho à tua disposição e que, de repente, se você souber começar a mexer, você reorganiza tudo, você começa a repensar todo o teu negócio, começa a repensar toda a tua empresa e tal. E muitos dos CEOs e conselheiros ainda não deu clique. Hoje eu estava num evento com o Guilherme Horn, que é o head do WhatsApp, aqui no Brasil, Índia, ou seja, só os 2 maiores mercados do mundo do WhatsApp, ele é o head. E ele estava falando sobre os agents que ele criou. E, cara, você olha e fala assim, calma aí, mas é o head da Meta, né? Tem um time Alguém inteiro. criaria o agent para ele, né? Tem um time inteiro embaixo dele e tal. E o nível de domínio que ele tem sobre o uso da IA, o que funciona, o que não funciona, cara, permite a ele ter uma visão tão ampla de como que ele redesenha. Por exemplo, ele estava dando exemplo de, por exemplo, uma diretoria nova que ele está construindo, se eu não me engano, com 2 pessoas. Com certeza. Hoje em dia, eu concordo com o Paulo, assim, não tem como você ser líder de nada dessa nova economia que nasce agora, agêntica, né, onde o agent ele é a estrutura. Então, assim, não vai ter um pedido de e-commerce que não vai ter sido processado por um agent. Não tem uma transação bancária que não vai ter sido processada por um agent. Então, assim, os agents vão fazer parte da infraestrutura de como a sociedade vai funcionar, as empresas, tudo. E não tem como você ser um líder nesse novo mundo se você não entende o que é um agent, não criou um agent. Então, isso não é delegável. Né? Então, o primeiro erro que você pode cometer como líder, né, da velha economia, talvez, das empresas, né, como elas eram até ontem, até 2022, é você achar que alguém pode criar o seu agent. Né? Então, isso não dá para delegar. Você vai ser um esforço grande,
né? Por que não dá para delegar? Porque só entendendo, né, através da construção de um agent ou através da implementação de um agent num processo teu, o poder que aquilo tem, você vai conseguir tomar as decisões certas para transformar a área que você lidera ou a empresa que você lidera, né? E as decisões certas de modelo de negócio, enfim, de estratégia mesmo para uma empresa que precisa sobreviver ou crescer nesse novo mundo. Né? E como que você vê as empresas aqui que procuram o distrito, por exemplo, sempre procura vocês pela inovação, querendo trazer inovação, alguma mudança nesse sentido. Hoje procura vocês querendo inteligência artificial. Sim. Mas essas empresas estão realmente abertas, realmente preparadas, realmente entendendo o potencial que tem, onde querem chegar? Existe essa clareza? Eu acho que, via de regra, as empresas grandes, quanto maior a empresa, mais lenta ela é, né, na transformação. Salvo algumas que, às vezes, têm uma liderança que realmente faz o negócio acontecer e puxa. Né? Como esse caso, você pega o Mark Zuckerberg, né? Tudo bem que ele é uma empresa de tecnologia, mas ele é o cara que puxa, tá lá na engenharia codando o agent também. Né? Não, e pelo que a gente viu nos últimos anos, os fundadores da Google voltaram para a operação, o Bezos voltou, todo mundo quando viu e começou a entender o impacto da IA no dia a dia, falou assim, eu tenho que voltar para poder conduzir essa empresa para essa nova arquitetura, né? E quanto maior a senioridade, maior o poder que você vai extrair do agente. Então, assim, por que eu acho que as apresentações que a gente está fazendo hoje foram refinadas, né? Com muito tempo, muitas horas ali, a gente pensando que precisa ter uma boa proposta comercial. Mas né? aí a junção do conhecimento da tecnologia com o conhecimento que você tem de fazer a proposta comercial, o marketing. Você precisa conseguir fazer essa junção. Você precisa pegar todo o teu conhecimento que você tem de um assunto, do ponto de vista de negócio, e você precisa agora virar um pouco técnico, entender mais tecnicamente como é que é um agente, construir o seu agente, treinar o seu agente, né? Você vai evoluindo o seu agente. Ele vai tendo novas habilidades, ele vai tendo novas bases de conhecimento, enfim. Então, você pode ir criando mais do que um agente. Então, você pode ter agentes que ele só passam a funcionar quando você demanda ele. Você pode ter agentes que vão funcionar a partir de um gatilho, que pode ser um ticket que um cliente abriu de reclamação, pode ser uma compra no teu e-commerce, ou pode ser um horário. Eu tenho agentes lá hoje no distrito que despertam 8 horas da manhã e mandam um reporte pra gente, né? E rodam um fluxo. Então, ou seja, você tem a gente tem lá um métodozinho de 5 passos, né, de como você reaprende a trabalhar. Que legal. O primeiro é você entender que a IA é um ambiente de trabalho, não é uma ferramenta. Então você não vai trabalhar no PowerPoint, vai lá na IA, faz alguma coisinha e volta pro PowerPoint. Não, você vai trabalhar na IA. Quem vai fazer o PowerPoint é a IA. Entendeu? Então você não vai usar a IA como mais uma ferramenta, assim como o Excel, PowerPoint ou outras que você usa. Você tem que se forçar a ela usar a ferramenta que antes você usava. Então você deixa de ser o executor, passa a ser o demandante, o orquestrador. Depois você vai refinar prompt. Então vai chegar ali no prompt que vai fazer a conciliação. Vai chegar no prompt que vai fazer a tua proposta de vendas. Chegou no prompt, você transforma aquilo em algo reutilizável para a empresa inteira. Isso já virou uma skill. Né? Fez a skill, você agora oficializa o novo processo. Você redesenhou, é o 4º nível. Então, não se faz mais proposta comercial abrindo o PowerPoint. Se faz proposta comercial falando o que você quer para o agent. Né? E aí, por último, você traz autonomia. Que é aí sim nasce o agente, né? E você traz algum grau de autonomia. Então, você faz a proposta comercial a partir desses inputs, ou esse aqui é um fluxo que roda nesse horário, ou é um fluxo que roda sempre que algo acontece. Então, é ambiente de trabalho, prompt, skill, redesign de processo, agent. Se você aprender essa escadinha, você está agora redesenhando tudo que você faz e está aprendendo a trabalhar diferente. E é o que cada profissional tem que fazer por si.
É um pouco isso. É o que assim, cada não profissional é... tem que fazer por si, porque você não senta é uma todo demanda dia... que vem de uma empresa, necessariamente, né? O gargalo não é a adoção, não é a tecnologia, é a adoção, né? Então, o gargalo... Por que tem empresas que conseguem fazer coding ou propostas comerciais de maneira autônoma e a sua empresa não consegue? Né? Todo mundo tem acesso às mesmas tecnologias. Então, a IA já está super capaz, né? A questão é você adotar ela. Então, esse é o maior gargalo que a gente tem hoje, é a velocidade. E eu acho que é aí que entra a questão do mindset do CEO. Se o próprio CEO não adotou a ponto dele estar ali compreendendo, porque imagina, um CEO, ele virou CEO aprendendo a recrutar gente, gerenciar, dar feedback, dar treinamento, demitir, realocar pessoas para o lugar correto. Ele foi construindo isso ao longo da carreira até ele virar CEO. E agora, toda a organização que ele faz da empresa é baseada em tudo isso que ele aprendeu, toda essa hierarquia baseada em pessoas. Só que agora tem uma nova força de trabalho, que ele não tem a mínima ideia de como é que funciona. Ele nunca mexeu com isso. Ele nunca lidou com isso. Ele nunca treinou um agente para fazer uma coisa simples, né? E ele hoje está tendo que tomar a decisão da empresa inteira, sendo que ele não tem, ele está cego totalmente. Muitos usam o ChatGPT. Sim, como um Google, tipo um Google mais avançado, né? Montam um roteiro para uma viagem da família e falam, não, estou usando aqui, não, fiz aqui um treinamento no MIT aqui 2 semanas. E assim, no treinamento, o MIT ensinou sobre estratégia, sobre... Cara, e aí, você já recrutou um agente? Já deu feedback para a gente? Você entende? Mas né? É muito no entender as possibilidades, né? Hoje eu estava conversando com uma amiga jornalista e a gente estava falando sobre um trabalho numa emissora, tal, de televisão, né? Numa redação de jornalismo. E aí a gente falando, nossa, a demanda de trabalho só cresce, é muito conteúdo, né? Então hoje você tem o conteúdo de sites e TV e o tradicional, mas você também tem que fazer o social, né? Não sei o quê, tem agora essa preocupação. Estão demandando o cinegrafista agora também fazer material para rede social, e ele também vai ter que editar. Eles têm um programa agora no celular para editar isso, eles têm que mandar, e eles já são super sobrecarregados, tá todo mundo com burnout, porque é muita coisa. Eu falei, cara, que louco, né? Por que... Ok, ele vai fazer a imagem, a IA vai editar. Só que a empresa não pensou nessa possibilidade, Sim. né? Porque então, quem está demandando é muito isso... não entender quais são as possibilidades que ela traz, né? Eu acho que passa por isso, assim. Então, independente de você estar ouvindo falar ou fazendo um curso que vai te falar de estratégia ou sei lá o quê, se você não começa a usar e vai entendendo as possibilidades que ela tem, assim... Você continua desenhando é um desenho antigo, que não vai funcionar com os agentes. Então, assim, o normal vai ser, as empresas vão ser híbridas. Vai ter gente trabalhando e vai ter agente trabalhando, né? E você só conhece sobre gente, você não conhece sobre agente. E você está tomando decisão todo dia. Nova diretoria, contratação disso, novos papéis de responsabilidade, e você está cego. Você não consegue discutir. Hoje tudo que é feito na frente de um computador, a IA faz, né? Um AI Agent pode fazer. Então, todo o trabalho do conhecimento, todo o trabalho, né, de processamento de informação, a IA pode fazer. E por que muda muito, assim? Porque as empresas não são hierárquicas, né, à toa. Existe uma limitação na capacidade do humano no processamento de informação e de comunicação dessa informação. Então, a cada X humanos, você precisa pôr alguém em cima, né, e ir quebrando a empresa. 1 para 8, se eu não me engano, né? Exatamente. Agora, quando você pensa uma empresa agêntica, né, você não tem mais essa limitação de comunicação. Então, você não precisa ter necessariamente times de 30 vendedores e um coordenador a cada 30, por exemplo. Você pode eliminar simplesmente todos os coordenadores e ter mais vendedores, para ter mais gente falando com o cliente.
Então você vai ter empresas, né, onde um dos efeitos dos agents já medidos é menos necessidade de middle level. Que é o que tem acontecido com algumas empresas, né? A Amazon andou passando por essa reestruturação, por exemplo, né? Totalmente. Tirando a parte ali de gerência, né? Totalmente. E aí o grande incentivo perverso, ou algo nesse sentido, é você é o CEO, você delegou a IA para baixo, sendo que embaixo, diretores, VPs, gerentes, essa galera é middle. E eles estão com medo de perder poder, de perder orçamento, de perder time e de perder a própria função deles. Porque, inclusive, a tomada de decisão, ela é agêntica. Total. Agora, eu não conheço uma pessoa que foi demitida porque criou um agent para fazer coisas que ela fazia. Né? Então, pelo contrário, as pessoas estão sendo promovidas. Né? Então, eu acho que é uma oportunidade também gigante de carreira, né? Porque a corrida das empresas também existe para as pessoas, né? Então, também resetou. Então, o gerente de logística, gerente de marketing, gerente de RH, né, gestão dessas áreas todas, está sendo resetada. Você tem o conhecimento que vale muito, né, mas vai ter uma transformação na maneira de fazer, na disponibilidade de inteligência. Imagina que você não conseguia ter inteligência disponível para cada colaborador para conseguir assessorar a carreira individual de cada um. Com AI, você tem essa inteligência abundante, personalizada, né? Eu não tinha capacidade, né, de inteligência e tempo para atender de maneira personalizada a cada lead que eu estou lidando, né? Agora com AI eu consigo. Então... Mas olha que engraçado. A gente desenhou, tá na gaveta. Em algum momento a gente vai puxar da gaveta. A gente desenhou, como a gente fica instalado nos computadores, a gente entende tudo que a pessoa faz no dia a dia. Os nossos dados conhecem a pessoa mais do que ela própria se conhece. Com certeza. Né? Porque você vai trabalhando no dia a dia, você não entende direito como... Você esquece, a sua capacidade de memória é limitada. Tanto é que quando a Apple lançou aquele como que você usa seu celular, isso daí todo mundo ficou meio, né, assustado, né? Tipo, nossa, eu gasto tanto tempo em mídia social, não sei o quê. Mas colocou visível o trabalho, como que a pessoa usa... O tempo de uso, né? O tempo de uso, coisa que é totalmente invisível para as pessoas. E hoje, o dia a dia no trabalho é assim. E uma das premissas que a gente olha, como a gente é inteligência operacional, eu tenho que olhar para a operação de uma forma muito ampla. Não é só olhar, sei lá, a jornada de trabalho da pessoa, se ela está cumprindo a jornada. Não é só olhar o perfil operacional dela, que é um negócio mais people analytics, ou olhar só o processo, ou só o sistema. Não, é a combinação. Eu consigo, com os mesmos dados, olhar vários aspectos da operação de uma pessoa. Sim. Ou de uma área, ou de um processo, seja lá qual for. E nisso daí, o pilar de People Analytics, para a gente sempre foi muito atraente. De, como que a gente transforma a ferramenta numa ferramenta legal para o funcionário? Né? Porque eu tenho muito dado que o funcionário, sim, né, poderia se beneficiar. Que ajuda ele a ser mais produtivo, né? E aí a gente desenhou um coaching personalizado. Que legal. Cada um tem o seu computador ali, eu tenho acesso a todos os dados daquele colaborador, eu posso popar para ele, né, de tempos em tempos, e conversar com ele. E aí, como é que você está? Para onde você quer ir na tua carreira? Começar de uma forma metodológica, e aí a gente conversou muito com uma coach nossa, que é, uma executiva incrível, que tem mais de 20 anos de carreira, 30 anos, trabalhando com executivos, coach. Tu imagina, ela nunca poderia fazer um trabalho desse para 30 mil pessoas dentro da empresa. Claro. Né? Porque não dá, você tem que sentar com a pessoa, tem que fazer um mapeamento do perfil e tal.
E aí eu liguei para ela e falei, cara, vamos fazer esse negócio? Para cada pessoa ela vai ter uma mini coach. E a gente começou a desenhar junto. Inclusive eu vou encontrar com ela na semana que vem para a gente tomar um café e talvez a gente retome esse assunto. E aí quando eu fui conversar com alguns RHs, o RH queria me expulsar da sala, porque a diretora de RH falava assim, mas de jeito nenhum que uma inteligência artificial vai guiar e vai dar feedback para um funcionário. Isso está totalmente errado, porque quem tem que fazer isso é o líder. E, conceitualmente, ela está certa. No conceito, no papel. Não existe isso na prática, Na prática, O líder é impossível. É impossível. É impossível um líder conseguir dar atenção personalizada para cada um dos colaboradores. Mas aí ela consegue. Com certeza. Com uma metodologia por trás, ela consegue, que o próprio RH pode ajustar e tal, dentro da sua cultura, dentro da sua... Dá para fazer. Você pode criar um acompanhamento humano disso, né? Claro, O líder ficar atento, ou ele mas aí é aquele tipo de coisa. Uma pessoa de RH consegue dar conta de 1000 pessoas. E hoje ela não consegue dar conta de 8. E sabe que uma coisa que eu acho que para quem já está trabalhando nisso, né, como a gente, enfim, já está mais claro assim para nós o que o agent faz e o que as IAs vão absorver nas empresas e o que elas não vão absorver, né? Então a gente não tem muito esse medo assim, né? Para nós tá bem, assim, os caminhos são mais claros. Eu ia perguntar isso, existe uma clareza dessa coisa do futuro do trabalho? A gente falou isso em uma outra gravação que acho que fui eu e você, que era muito sobre aqui a Think, né? Se o que vocês estão fazendo aqui está mais perto ali do que a gente imagina para um futuro do trabalho. Vocês conseguem ter essa clareza de falar? Porque hoje a gente fica muito nesses extremos, né? Tem gente que ainda acha que a IA não funciona, ou que não é tudo isso, ou que, né, sei lá. E tem o outro lado que é catastrófico, né? De que vai ser terrível, vai todo mundo perder o emprego, vai ser um caos. E a gente vê muitas manchetes, inclusive, de empresa tal que demitiu tanto por conta da IA e tal, e não sei o quê. E você fica sempre muito em cima dessa discussão. Vocês conseguem ter uma clareza de, pera, gente, não é bem assim, um pouco como vai ser mais próximo do que provavelmente vai ser, assim? Eu acho que a sociedade vai ter que aprender e vão ter várias fases, tá? Mas eu acho que a gente vai entrar numa fase onde o mundo vai crescer muito ainda antes de começar a faltar o que fazer, tá? Então, eu vejo que você vai ter, na verdade, assim, a demanda que eu tenho hoje, ela é até maior do que antes da IA. Né? Então, quando você pegar um caso de programação, um programador que ele escreve a linha de código e quando você tem um outro programador que tem 3 squads de AI agents embaixo escrevendo linha de código, o nível de complexidade intelectual que ele está agora já é outro. Porque ele está tendo que rever planejamento, né? E revisar e aprovar trabalho de 3 squads, enquanto ele antes só fazia o dele ali. E nem olhava pro lado. Exatamente. Então, assim, a chance de burnout aqui no segundo cenário é bem maior. No que ele tem os agentes. Nos agentes. Então, assim... tanto que tem pesquisa, inclusive, já falando sobre isso, né? Fica, o aumento de trabalho não mesmo. É que a vida fica mais fácil. Assim, vou pra praia e os agentes vão trabalhar pra mim. Eu tô esperando essa hora chegar. Então... Né? Na realidade, o que a IA está fazendo está dando mais trabalho para nós, mas assim, é um trabalho que tá mais gratificante. Né? Eu prefiro eu me gratifico mais em estar fechando o negócio pessoalmente com o cliente e menos em ter que ficar fazendo na mão PowerPoint. Você vê mais resultado, né? Exato. Então, eu acho que... E a gente vai ter muita coisa que a gente vai encontrar ao tirar o barulho da frente, que são essas tarefas operacionais que consomem muito do nosso dia a dia, né? A gente vai descobrir que tem muita coisa de muito valor para fazer, que era mais importante, e a gente sabe que é mais importante, já visualiza, mas não tem tempo de fazer, ou coisas que a gente não chegou nem a ver ainda, que a gente só vai conseguir ver e entender a importância quando esse barulho já não estiver mais na nossa frente, que são as tarefas operacionais.
Então eu acho que o mundo ainda vai passar por bons anos de muito crescimento mesmo, tanto pessoal quanto das empresas, né? E antes de começar a faltar trabalho, tá? Então eu acho que vai demorar, mas pode ser, assim, existem cenários, né, que a IA vai fazer bastante coisa e a abundância vai ser, assim, mais generalizada, né? Então se fala lá da renda, né, média, universal, enfim, por aí vai. O Elon Musk fala que o trabalho vai ser opcional daqui a 10 anos, né? Você vai trabalhar para não ter uma crise de identidade, porque o trabalho muitas vezes define quem você é. Você vai Ele tem falado muito isso, inclusive fala que o dinheiro não é importante, né? Ele tem falado isso, né? Ou seja, nem junte dinheiro, porque vai ter dinheiro para todo mundo no futuro. Então, assim, são cenários possíveis, né? Mas eu, sinceramente, eu acredito, pensando em 10 anos para frente, porque não vai ser não vai ser um meteoro que vai cair, não vai ser uma Covid, que de repente do dia para a noite todo mundo teve que ir para casa, mudar tudo. Não vai ser assim. Não vai. É uma transição, a gente vê isso até nas grandes empresas, são nossos clientes. Sim, exato. Cara, é uma reconstrução de empresa, uma reconstrução de habilidades e etc. Até sistêmica, Sim. Né? Que leva tempo. E a própria tecnologia, apesar da adoção ser o maior gargalo, a própria tecnologia tem que evoluir bastante. Então, assim, na real, após 10 anos, eu aposto muito mais num mundo mais abundante e mais inclusivo do que o contrário. Eu também. Porque... Eu sou positivista. Bom, somos empreendedores aqui que temos uma visão positiva do mundo, né? Então, eu acredito na mesma coisa. Porque, assim, o que normalmente não se leva, nos coloca na conta é que com a chegada da IA e a evolução da IA, ela vai começar a resolver problemas tão complexos pra gente. Básicos ao mesmo tempo, né? Assim que a gente não resolvia. E vai baratear tanto as coisas, né? Então, existe uma real possibilidade da gente ir para um mundo de abundância. Sim. Onde efetivamente pode chegar nesses cenários onde não é ter dinheiro, né? Porque meio que o básico tá resolvido. Sim. Né? Parece um negócio muito surreal, mas para quem está mexendo com IA no dia a dia, cara, sim, dá para pensar em muita coisa. Por exemplo, hoje, se o país... E isso é uma coisa que a gente tem um grande problema no Brasil, que o país não entendeu o tamanho disso, da potência disso. Né? A gente não entendeu em nenhum sentido. Tanto no sentido de terras raras, de recursos naturais que a gente tem, tal, que a gente pode ser uma potência nesse sentido, quanto no sentido mais de inteligência mesmo. Tá? Sim. Mas hoje um país que entender isso daí profundamente e se ajustar para isso, você imagina, qualquer cidadão daquele país passa a ter médico 24 horas por dia, sim, de tudo quanto é tipo de especialidade, da mais alta qualidade. No celular, no bolso. E aí eu vou voltar a uma coisa que eu já te perguntei várias vezes, que é o quanto de educação, discernimento, conhecimento, bom senso você precisa ter para ter acesso a isso? Cara, pra mim, assim... Não importa? Não importa. Eu acho que uma das coisas que a linguagem natural, né, das IAs faz é tornar isso fácil, né, de todo mundo poder interagir com ela. Então, a interface você não precisa mais saber Python para programar, né? Você não precisa saber escrever. É bizarro. Você pode falar, né? Então, assim, eu fiz esse exercício
pensando... teve uma situação há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu já estava envolvido com IA forte, que era de uma família que estava desabrigada numa praça na frente do meu condomínio, onde o pessoal do condomínio acabou chegando, encostando nela, porque ia passear com o cachorro e tal, e tinha umas criancinhas nessa família e tal. E começou a conhecer mais a história da família. E era uma família que veio do interior, e, putz, tava desassistida, né? Sim. E morando na praça. E aí o pessoal do condomínio, pelo grupo, começou a se organizar para como que a gente ajuda, né? Dinheiro, doação, assistência pessoal, emprego. Cada um foi dando a sua contribuição de como é que poderia ajudar. E a percepção que eu tive foi, por exemplo, você anda no sinal, aqui em São Paulo, vou falar das grandes capitais, tá? Você anda no sinal, o cara tá te pedindo um Pix. Sim. Ele tem celular. Essa família tinha celular. Aonde ela carregava o celular, eu não tenho ideia. Mas ela tinha celular, tem conta em banco, porque a pandemia bancarizou Sim. todo mundo para poder receber a assistência social. E aquilo daí me abriu a mente do seguinte: uma pessoa com um celular, com uma IA à disposição dela, a pessoa nem precisa ter tanta educação como antes era necessário. Ela não precisa saber escrever bem, ter vocabulário. Ela simplesmente, tendo uma IA no celular, e eles têm internet também, isso é incrível, ela consegue conversar com a IA. E se ela tem um problema, né, vamos supor que não seja um caso de uma pessoa que está passando com problema de drogas, Sim, né? que daí É uma não pessoa vai que ter está consciência, né? com a cabeça ok, só está ali, num momento muito ruim da vida. Sim. E se ela começa a conversar, ela passa a ter quase que superpoderes. Porque ela tem um gênio do lado dela que fala na linguagem dela, que consegue fazer analogias que ela vai entender. Ela não precisa ter vergonha de perguntar, como se ela estivesse perguntando para uma outra pessoa. Então, é algo tão inclusivo. Porque eu até tô aqui com a história do médico na cabeça, porque eu lembro uma vez que eu fui para fazer... Estava na faculdade ainda, fui acompanhar um médico no hospital, no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Então, assim, aquele atendimento de população muito simples mesmo, né? Sem grande acesso, assim. E era uma menina que não sei por que ela estava com a mãe, mas ela ia precisar, por algum motivo de saúde, tomar anticoncepcional. E o médico explicava para a mãe como ela iria iniciar tomar o anticoncepcional. E a mãe não entendia. Ele explicou diversas vezes e ela não entendia. E ela falava que entendia. E ele... Porque tinha vergonha. Então, ela falava, não, entendi. E ele percebia que ela não entendia. Aí eu tô aqui pensando, cara, essa pessoa usando a IA, talvez ela vai achar que entendeu e não entendeu. E ninguém vai perceber que ela não entendeu porque não tá ali enxergando ela. Mas, na verdade, ela vai poder perguntar sem vergonha, né? E a IA, ela tem paciência infinita. Será? Diferente do ser humano. Diferente total do ser humano. Né? Você pode perguntar 30 vezes, 100 vezes. Então, assim, imagina um governo super inteligente que fala assim, cara, esse negócio vai revolucionar a nossa população. Eu posso pegar os melhores médicos do Brasil, chamar eles e, cara, vamos construir aqui um SUS digital. Médicos que vão estar à disposição de toda a população, né? E aí os SUS passam a virar tipo laboratório para ir fazer exame, para ir pegar um medicamento e tudo tal. que você puder atender de maneira digital, você faz, e o que não, você escala. Aí você colocou medicina de altíssima qualidade, medicina nível Einstein, porque você pode chamar os caras do Einstein e falar, cara, vou te contratar para você montar o prompt disso daqui, para você desenhar como é que isso daqui, para botar metodologia em cima disso daqui. Beleza, você fez um SUS digital. Aí você pega escola. Mesma coisa. Por que hoje uma pessoa tem que ir na faculdade e tem vagas limitadas? Você já parou para pensar?
Porque eu poderia pegar os melhores professores do Brasil, chamar eles para uma sala como essa, vamos lá, vamos montar os agentes que vão ser os professores, vamos montar os vídeos, vamos montar todo o material aqui, e a partir de agora, qualquer um pode ser um engenheiro no Brasil. Aí, no fim, hoje já é muito possível. Você não precisa fazer vestibular. Porque com o IAD você já tem todo o conhecimento muito digitalizado, né? Por exemplo. E aí você... Inclusive aulas e tal. Então Sim. você consegue alimentar a IA tranquilamente. E aí você pensa... Com saúde também, né? Porque tem um setor que tem uma quantidade incrível de dados que é saúde, né? Pois é, e o governo pode centralizar tudo isso. Só uma que das tá tudo coisas fechado e existe uma discussão, inclusive, para centralizar as informações que as operadoras não e querem. olha a ilógica. Hoje, uma pessoa sem muita condição, ela precisa passar por um processo de vestibular, porque tem vagas limitadas por causa de um espaço físico. Eu levo isso para o digital e coloco um agente de IA, qualquer um pode entrar na faculdade de engenharia no Brasil, porque eu tenho vaga ilimitada. E você só vai passar conforme... Então você Inclusive, na viagem que a gente fez, né, para Austin, a gente teve a oportunidade de dar um pulo lá na Alpha School, que é uma escola totalmente planejada por IA. Então, os alunos passam de ano quando eles realmente dominam a matéria, não é no ano calendário. Né? Então, ele vai subindo de nível conforme ele domina o nível anterior, ele já está pronto para ir para o próximo. Sim. Cada aluno no seu momento. E cada matéria também independe, né? E o ensino a trilha de aprendizado ela é personalizada para cada aluno por uma IA. Então, a IA vai conhecendo os alunos, vai acompanhando as notas, vai tendo várias informações e vai personalizando o ensino. Então, é uma escola diferente que está tentando provar um método outro conceito mais personalizado. Né, então, assim, eu viajo nesse negócio, eu falo assim, cara, as pessoas não estão compreendendo o nível de acessibilidade que essa tecnologia vai trazer e abundância. Porque, cara, você vai poder chegar e pegar uma criança que ela adora futebol e você vai ensinar matemática com exemplos de futebol. A IA vai entender que ela adora futebol e ela vai começar a ensinar história, matemática, tudo com exemplo de futebol. E a criança vai adorar aquele negócio. E a outra que gosta de música vai aprender matemática com música, vai aprender... Sabe? E aos poucos a criança vai mudando os gostos e tal. A IA vai entendendo e vai adaptando. Isso. Cara, isso é incrível, cara. É isso. Não copiei a ideia. Não copiei a ideia. Assim, vou fazer essa ideia em algum momento. E por que o nível dessa transformação ele é muito mais acelerado de tudo que a gente já viveu? Porque pela primeira vez a tecnologia criada está criando a próxima versão de si mesma. Né, e sendo usada para criar a próxima acelerando versão. Muito, né? Então o ganho ele é bem mais veloz e exponencial do que o que a gente viveu na chegada da internet ou na chegada dos PCs, né? Então a gente está vendo realmente algo que vai ser muito mais rápido. E você, Gustavo, tem algum case de empresa que procurou distrito, algum projeto que foi... Não, tem muitos, assim, por exemplo, tem um grupo educacional que a gente atende que a gente fez lá um AI Agent justamente para ajudar quem repete de ano. Porque, assim, a pessoa que repete de ano, ela pode chegar ao ponto de sair, de desistir mesmo, né? Então, é ruim para a escola também. É ruim para a pessoa e é ruim para a escola. Sim. Então, a gente tem um agent, basicamente, que ele fica olhando nota, ele fica olhando a presença, né? E, então, todos esses índices são gatilhos para o agent entrar em contato com o aluno e falar, meu amigo, você vai repetir. Né? Se você continuar nesse nível por causa disso. Porque você está tendo, sei lá, 40% das suas notas já estão assim, muito próximo da média e tal. E aí ele pode te dar uma mini aula, ou ele pode te recomendar, fazer assim, ó, eu tenho aulas de reforço de matemática toda terça às 11, posso boocar?
e ele pode buscar. Às vezes tem um problema que não está previsto lá, que o agent não vai conseguir fazer nada, ele faz o handling para um humano, então cai para um supervisor que vai poder olhar o caso dele lá e poder ajudar. Então, mas esse é um agent, por exemplo, que ajuda tanto o aluno a ir bem e ter acesso aos recursos, porque assim, por incrível que pareça, os alunos que mais precisam de uma recuperação... Eles nem sabem direito quais são. Então, porque são mais desorganizados, tal. Então o agent ajuda nisso. Então esse é um caso interessante, né? Seguindo a linha aqui de educacional. E já teve tempo de resultado aí da implantação? Não? É recente ainda, mas acho que assim, os resultados de piloto são muito, muito bons, assim. Então, os alunos já escolheram, já mudou. Então, assim, para uma parte dos alunos é via WhatsApp, para uma outra parte dos alunos é no próprio sistema mesmo, né? Quem faz aula online, por exemplo, preferiu que o agent estivesse dentro do LMS ali de estudo. Então, mas os resultados preliminares são muito bons. Então, o que a gente já está assim, para nós já não é dúvida o resultado. Agora quais são as próximas funcionalidades, né, que esse agent precisa agregar. Porque de repente ele vai começar a identificar qual é o capítulo da matéria que aquela pessoa está tendo dificuldade de identificar começar a olhar para aspectos psicológicos, começa a olhar para aspectos sociais, né? Então o agent começar a ficar também mais poderoso. Então esse é um caso, a gente tem muitos casos assim de eficiência, né? Então agents que preenchem contratos, que fazem faturamento, que conciliam, né, no financeiro. Então, assim, no back-office tem muita coisa. E eu te diria que um lugar que a gente também fez muito, e agora tem um capítulo novo, são agentes de atendimento. Então, e o atendimento, ele está caindo tanto o custo de se fazer, que vai dar um nó na cabeça das empresas agora, porque atendimento sempre assim, você tem que reduzir custo nas empresas. Todo ano você tem que reduzir o custo de atendimento. Né? E então você tem que atender menos. Por incrível que pareça, quanto menos você atende o teu, menor o custo. E é a meta de todo mundo. Qualquer área de atendimento, a meta é essa. Tá ficando tão barato atender que você vai querer ser proativo. Não vai, o custo de atender vai ser irrelevante já. Entendeu? Então hoje a gente já tem casos, por exemplo, de agentes de voz que derrubam um atendimento, né, de banco, por exemplo, de R$ 4,50 um atendimento para 30 centavos. Então, Isso é só o começo, né? Só o começo. A 30 centavos um atendimento de voz, já começa a falar, opa, se eu identificar que esse cliente pode ter um crédito, eu não vou só mandar um e-mail para ele que é baratinho. Também é baratinho agora eu fazer uma ligação. Sim. Entendeu? Então eu vou ligar proativamente. Então você vai começar a se antecipar a problemas e vai começar também a atender de forma mais, né, mais proativa também. Então, e isso é um exemplo perfeito de como começa a entrada da IA nas empresas. Elas sempre pensam na redução de custo. Aí, quando começa a operar, começa a ver que, cara, eu posso aumentar muito o meu negócio. Então, rapidamente, você já começa a olhar assim, caramba, dá para fazer muito mais. A gente tem um caso de proposta comercial, né, para um distribuidor de medicamentos, que a lógica era essa. A lógica é, vou trazer um agente, ele vai fazer a proposta comercial pelo vendedor, logo eu vou precisar de menos vendedores para atender a demanda que eu tenho. Então o projeto nasceu assim. Mas no meio do projeto, a hora que o diretor de vendas viu que cada vendedor estava vendendo mais, porque ficava mais tempo fechando do que fazendo proposta, você vai reduzir teus vendedores? Não. Tu vai aumentar, porque agora eu consigo vender mais. Menos, você quer vender mais. Então, agora, cada vendedor novo que entra lá vende muito mais. O jogo deixou de ser eficiência para ser crescimento, aumento de share. Entendeu? A gente falou um pouco aqui de qual vai ser o papel do humano nessa realidade. E vocês especularam, imaginaram aí, falaram a expectativa de vocês sobre o futuro. Hoje eu ouvi uma pessoa que fala de trabalho sustentável e tal, e ele falou uma coisa interessante que é o humano vai ser o novo luxo. Então, o que o humano produz vai ser o novo luxo. Então, por exemplo, eu posso fazer terapia com IA.
Então, de repente, Que vai ser R$1. Quem não tem condição de ter acesso a um psicanalista, a um terapeuta que é um profissional, vai fazer com a IA. Mas quem tem condição ainda vai querer fazer com o humano. Mas Então, uma arte desenhada por um humano vai ter um outro valor do que Com uma certeza. arte que vai ser padrão para todo mundo. Como tenho- vocês enxergam o papel do humano nesse sentido? Eu tenho a seguinte provocação. Vai chegar um determinado momento onde você, para determinadas atividades, você pode até querer o luxo de ter um humano, Uhum. né? E é ótimo, porque vai valorizar pra caramba. Hoje um médico, de repente, cobra, sei lá, R$500 a consulta, e aí vai poder cobrar 5 mil, porque é luxo, né? Mas você vai ficar muito desconfiado se ele não tiver um copilot. Sim, Né? com certeza. Você vai ficar muito mal Qual a de... chance Cara, do seu como médico assim? ler todos os papers da área dele? Impossível. Então, assim, eu acho que sim, mas esse humano vai ter que estar ter que muito estar usando inserido IA. na IA. Caso contrário, eu acho que ele perde valor. Eu também acho, e assim, por isso que eu também sou positivo, porque eu acho que tem esse momento que a gente está vivendo agora, que a empresa que tem IA, ela realmente vai performar melhor do que a que não tem, né? Então, mas vai ter um momento que as empresas vão ter a capacidade de capturar o valor da IA. Então imagina que você tem 5 bancos no mercado e os 5 estão usando a IA no máximo para criar suas campanhas, né, de publicidade, seus anúncios, otimizar tudo. No momento em que essa tecnologia está totalmente capturada e todo mundo tem acesso a ela, as campanhas vão ser muito parecidas, ou em termos de performance, em termos do que acontece ali. O que vai diferenciar é de novo o humano em cima disso. Então, a hora que o valor da IA estiver mais bem distribuído, e quanto mais bem distribuído a IA estiver no mundo, mais o humano vai ser de novo o diferencial. Interessante. Então, é como se a gente fizesse uma virada para a IA agora e daqui a alguns anos a gente vai fazer uma virada para o humano novamente. é isso. Mas o humano com a IA. Com a IA, sim. Assim, o outro exemplo não vai servir a mesma coisa para um quadro, né? O quadro tu vai valorizar o cara fazendo ali na mão, um artesanato e tal, mas tem algumas outras coisas, tipo um advogado que não usa, tu vai falar, pô... Será que ele consultou? Até o pintor, Será que ele consultou tudo que tinha que consultar? Mas assim, e aí eu acho que esse é um grande problema hoje das grandes empresas. Eles querem o valor agora. E eu acho que eles não entenderam que primeiro você tem que ter adoção. Primeiro você tem que fazer todo mundo começar a usar. Aí depois você tem que fazer eles usarem direito. E aí depois vai vir o valor. E hoje você está vendo muita coisa das empresas. Mas eu não vejo valor. Não vejo... Cara, ninguém usa esse negócio ainda na tua empresa. Você ainda não tem todas as... Assim, você ainda não colocou a cultura estabelecida. É isso. Né? Então você ainda tem uma área usando, a outra resistindo. E meio que jogando contra. Né? Não, primeiro você tem que fazer todo mundo adotar. Aí, depois, trabalhar direito nesse negócio, porque aí tem técnica, tem a forma correta e tal. E aí, depois você vai para o valor, né? É uma escadinha. E a galera não está compreendendo ainda direito como é que funciona isso. Já está querendo valor agora. Sim. E tem muita gente que está falando assim, não, eu vou esperar. Isso aqui está tudo muito instável ainda, é muita coisa acontecendo. Não, deixa eu esperar. Beleza, vai esperar. Vai envelhecer rápido. Né? Porque na hora que você resolver ir, o pessoal está aqui e você está aqui. Você começou a jornada muito tarde. Total. A gente falou aqui dessa questão da adoção. Tem pesquisa até mostrando que profissionais estão jogando contra mesmo por conta de receio, de perder o trabalho, né, e tudo mais. Vocês trouxeram também essa fala aqui. Você falou do RH, que teve ali a resistência de falar, imagina que a IA vai... Roboboss, vai de jeito mentorar nenhum. o meu funcionário e tudo mais. Você falou da escola que está adotando a gente e está sendo positivo. Em algum momento você percebeu que existia resistência
de parte de equipe Não, ou de algum super. profissional? Ou como vocês lidam com isso, assim? Bom, primeiro, o que a gente vê é que essa fase de ou comprar licenças para pessoas da empresa, né, ou fazer POCs isoladas, pilotos isolados, né, ela é muito perigosa, porque você faz isso, mas isso não se transforma em resultado. Existe um gap gigante entre você comprar as licenças de ferramentas de IA ou fazer algumas POCs e isso de fato virar modelo operacional, né, virar cultura. E o ganho tá quando a IA vira modelo operacional. Então, quando você tem realmente agentes e pessoas trabalhando juntos, né? E os agentes absorvendo tudo aquilo que tem, menor cognição, né? Você delega para o agente fazer. Tudo aquilo que tem mais cognição, você dá mais tempo para o humano focar mais nisso, né? Que é onde está ali a diferença de fato no jogo. Então, no meu caso lá, a diferença não está em gastar R$100 a mais no token, está em fechar uma proposta que aquele PowerPoint está apresentando de R$3 milhões. É aí que está a diferença. Então, se eu ponho a minha energia, meu foco, minha atenção, estou lá presencial e sou mais bem sucedido em fechar propostas de R$3 milhões, cara, vamos queimar token à vontade aí, né, para fazer isso. Mas então, ou seja, isso é uma cultura. Para chegar lá, você precisa primeiro ter uma estratégia, né? Você precisa pensar o que é IA para você. E desdobrar, né? Então, assim, se IA para mim é hiperpersonalização, é novos produtos, é eficiência operacional, quais são os 10 projetos que mexem o ponteiro aqui dentro? O que eu preciso fazer para transformar? Né? E como que eu vou construindo na infraestrutura um sistema operacional novo? O problema é o seguinte, essa transformação ela é tão radical que a verdade é que você vai matar o seu sistema operacional atual para dar espaço de nascer um novo. Então, e você matar um sistema operacional de uma empresa grande é difícil. Então, o tamanho da dose da transformação pode matar o negócio. Né? Então, é perigoso. Você tem que fazer na dose que a tua empresa aguenta, né? Que as pessoas aguentam, mas você tem que ir fazendo. Né? Então, mas eu acho que parte da liderança do dono da empresa, a iniciativa de fazer, empurrar, de fazer essa jornada. A força motriz, eu acho que está no dono, no CEO, assim, se ele não tivesse 100% envolvido, é uma transformação tão grande, como você falou, que, cara, ela não vai ocorrer naturalmente. Não ocorre. Você vai ter que forçar se você ela não tiver acontecer. intencionalidade, ela não vai. Então, assim, isso demanda plano, né? Demanda, enfim, tecnologia, né? Demanda frequência, treinamento. E é interessante que você comentou um negócio que é totalmente intuitivo para quando você está mexendo com transformação. Quando você vai mexer com transformação, normalmente você fala assim, coloca aqui que se der problema, não afeta em nada. E não sei se você percebeu que ele falou assim, pega os 10 projetos que mais mexem o teu ponteiro. Ou seja, é ali que você tem que ir. Exato. Não é na periferia. Não é na periferia. É no core. E o pessoal também ainda não compreendeu isso. É isso. Né? E aí, por isso que vai colocando umas POCzinhas em lugares onde não afeta em nada a empresa. Onde não mexe com a cultura da empresa, não mexe em nada. Né? E eu acho que é super interessante assim, ver... Em alguns momentos, assim, tem CEOs que estão fazendo layoffs propositais para dar esse choque de gestão. Né? Para liberar para... O Jack Dorsey da Blocks eram 10 mil colaboradores, né? E ficaram 6 mil. Foi 4 mil de uma vez só. 4 mil de uma vez só. Não é necessariamente uma substituição de estou demitindo porque coloquei uma IA no lugar para fazer. Ele tá falando para a empresa um choque seguinte, de reestruturação mesmo. Assim. O modelo de como essa empresa funciona, o modelo operacional é outro. Entendeu? Então, o modelo de atender cliente era assim, agora não é mais, agora é assado. Né? Então, são assim, obviamente, pessoas que estão indo mais no radical, né? É muito perigoso, né, esse tipo de estratégia, porque pode não dar certo. Né? Se você faz um layoff e você não tem o teu sistema cognitivo, os teus agents instalados, você não tem a cultura instalada, né? Você provavelmente vai causar mais dano do que benefício. Mas
você precisa ir matando, assim, eu vejo muito isso, né? Você mata um modelo operacional, um processo e sobe com um agêntico, né, em cima. Então, e o agêntico com um human in the loop, ou seja, que é o humano tomando decisão, orquestrando, né? O humano ainda tem uma parte muito importante, né, no processo. Na verdade, as partes mais importantes são orquestradas por humanos. E a gente aprendeu desde o começo que é assim, nunca eu entrego para a gente tudo, é sempre em camadas. Eu estou sempre supervisionando o que ele está fazendo antes de eu entregar, né? Aí chega uma hora que eu falo, não, ok, eu não preciso mais supervisionar, deixa ele fazer. Aí daqui a pouco você coloca um supervisor agêntico para supervisionar, porque uma ou outra falha acontece. Sim. Mas nisso daí o ser humano ele vai escalando, vai subindo até um determinado nível onde talvez fique só o CEO, vamos supor, tá? Onde só tem um cara que está direcionando, que é o negócio de uma empresa de $1 bilhão, né? Onde é um cara que está direcionando todo o time de agente, né? Então, você vai subindo aos pouquinhos e aos poucos os papéis também vão se convergindo, você vai começando a entender novos papéis. A empresa também ela vai crescendo e quando ela vai crescendo vai precisar de mais gente e novos papéis e responsabilidades. Então, mas é uma dinâmica onde não é simplesmente você coloca o negócio desenfreado. Você vai supervisionando, você vai soltando aos poucos, né? Mas isso aqui é muito rápido. Você consegue tirar a porteira e, de repente, ele está atendendo 10 mil. Mas no começo você não vai botar para atender 10 mil, você vai botar para atender 10, os 10 você está supervisionando. Sim. Aí daqui a pouco 100, os 100 você está supervisionando. Aos poucos você vai soltando, mas na hora que você quiser, ligar a chave, ela vai. E acho que a dica é, tudo que você vai fazer novo, já se esforça para fazer de maneira agêntica. Né? Então, que é o AI first, né? Porque se você fizer de maneira, analógica, certo? Analógica, né? Totalmente. Humana. Mas, ou seja, é só humano operando um Office ou qualquer outro sistema, você vai ter mais trabalho lá na frente para depois transformar essa operação que já foi criada. Então, é mais fácil você criar algo do zero, já agêntico, do que você transformar uma operação, né? Quanto maior a operação, mais difícil você transformar. Então, mas eu acho que isso é uma coisa que eu reflito muito, assim, as empresas que fazem POC. Para mim, muitas das empresas que fazem POC é basicamente um desperdício de tempo e dinheiro em 90% Porque a POC é como se fosse um teste que ninguém está comprometido com aquele negócio. Você está pagando... Muitas vezes a empresa não está pagando nada para a empresa fazer uma POC, o que já faz com que a empresa já não coloque dedicação e atenção naquele negócio, porque ela tem que pagar as contas. Se você não está pagando a minha conta, eu não vou dar 100% de dedicação nisso daqui. E isso, na verdade, não é um problema só da IA também, né? Não, já é cultural. É um problema de inovação, é cultural, cultura de gestão. Né? E aí você vê que, principalmente quando surgiu as startups aqui no Brasil, começou uma febre de POC. E eu acho assim, se você é CEO da empresa e você está escutando o pessoal falando muito em POC, repensa esse negócio, porque significa que ninguém está se dedicando 100% nisso. Porque quando você bota dinheiro, é diferente a brincadeira. Né? Você está chamando o comprometimento das duas partes. Né? Uma parte está lá, não, teve gente que está sendo contratada para isso, estamos alocando recurso, estamos investindo, não é um negócio que é temporário. Né? E a outra parte, que é o provider, ele também está entrando, cara, não, é cliente, é receita, eu vejo, o mercado de inovação, vejo muito isso, né? Então, eu acho que o conceito foi sendo deturpado, né? Então, você vê muita POC sendo feita, primeiro, às vezes para o gestor falar, estou fazendo alguma coisa, que não é muito grande, não é muita prioridade, mas assim, se alguém perguntar, estou fazendo. Na cabeça dele, ele não está perdendo dinheiro, mas é assim, uma baita de uma besteira, é um pensamento contrário do time is money. Exato. Não, cara, a quantidade de gente que entra numa sala de reunião
para fazer uma reunião de POC é violenta. Sim. Né? E que poderia estar fazendo qualquer outra coisa dentro da empresa que geraria valor. O que deturpa um pouco o conceito da experimentação, que é super positivo, né? Então, assim, você experimentar como parte de uma esteira, mas se você tem um framework, um processo bem estabelecido, a experimentação, ela joga a favor. Porque você experimenta rápido, né? O que você vê que gera valor, você identifica rápido e já vira projeto sério. Que é fazer uma governança mas você mesmo pensa, desse processo. E aí aloca budget, aloca time, aloca, né, espaço na estratégia, e aí vira um projeto de verdade. Mas aí você pensa, a POC ela não tem nada a ver com experimentação. Não tem. Porque ela é go, no go. É isso. E ela deveria ser go. Eu estou fazendo uma POC só para começar devagar, aprender com aquilo dali, aí a gente vai ajustando e vai evoluindo e vai escalando. Não, a POC ela é go, no go. É isso. Então, é um absurdo. Eu acho que hoje esse bichinho da POC ela vai corroer muitas empresas, elas vão perder muito tempo. A gente já vê isso. Eu recebo muitas empresas que fizeram muitas POCs de IA e não viram resultado. Então... E a dor que elas sentem para te procurar eu tô usando e não vira nada. Exato, quero sair. E aí a gente fala, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uns passinhos para trás, vamos responder a pergunta que é mais difícil, para que você quer IA, o que IA significa para sua empresa, né? Qual que é o tamanho da transformação, quais são os projetos que são de verdade os importantes, qual o time que você tem que ter. Às vezes pode ser que você precisa ter 20 engenheiros de IA, entendeu? E ninguém nunca budgetou isso. 20 engenheiros de IA, né, eventualmente vão te custar aí, sei lá, 10 milhões, 5 milhões no ano. Não, é entendeu? incrível. É incrível. Então, E aqui... cara, mas para fazer o que você está querendo, a tua ambição, se você não tiver um time construindo esses sistemas de agentes aqui, né, e fazendo algo mais perene, você não vai sair do outro lado. Então, também, eu acho que aí, dando esse passo para trás, as empresas conseguem fazer coisas que têm sentido com um plano estratégico. Não, e aqui no Brasil, cara, tem um negócio que é incrível, que é assim, a pessoa te chama para fazer uma POC e ela não tem orçamento. É incrível isso. É verdade. E isso, assim, deveria ser algo a ser estudado na organização a ponto de nunca mais a gente pode fazer algo nesse sentido. Sim. E a esperança daquela pessoa que está pedindo a POC é que ela, com aquela POC, ela vai conseguir convencer os superiores a tirar orçamento, sabe-se lá de onde, né, magicamente, né, vai roubar de um projeto, alguma coisa assim. Ela não está resolvendo assim. a causa raiz, né? A causa raiz deveria ser, por que eu não tenho orçamento para isso? Logo, a empresa não acha que é importante eu fazer isso, né? Então, se a empresa não acha que é importante eu fazer isso, eu tenho que discutir com a empresa uma repriorização do que é importante, né? E de alocação de tempo, dinheiro, enfim. E não ficar perdendo o seu tempo, né, como executivo e o tempo da startup que está lá, do coitado empreendedor, um negócio que não tem assim, a menor, já nasce morto. A startup é algo que pode matar a startup. Ah, sim. Eu lembro que no começo da gente, em 2017, a gente fez tanta POC e a gente não conseguiu dar qualidade de tempo para os poucos clientes que a gente tinha. Mas tem muitas empresas que têm isso como cultura, tá? Eu recebo, exato. assim, menos hoje em dia, eu acho, mas tem muita empresa ainda que, assim, no histórico nosso, chegava como ways of working, assim. Então, assim, não, aqui na empresa não se paga por POC. Os fornecedores que querem trabalhar para nós fazem as POCs de graça e se a gente gosta, a gente consegue. E eu acho assim, mesmo... Então, não faz sentido, né? E eu acho assim, mesmo a POC paga, ela é um desperdício. Porque, assim, qual é a tua mentalidade? A tua mentalidade é de só fazer um teste ou é fazer esse negócio funcionar? Porque se você está com a dor e do outro lado tem alguém que está oferecendo uma solução, trabalhem juntos. Lógico. Né? Agora, se você simplesmente vai fazer um negócio de 2 meses e dali é um go, no go, cara, você jogou dinheiro fora.
É isso. De todo mundo. Tempo, né? Né? Por tanto dinheiro, né? Pra gente fechar, Boa. eu ia perguntar justamente o que vocês gostariam que os CEOs, né, ou que empresários estivessem olhando, ou, né, que visão vocês gostariam que eles tivessem nesse momento sobre a inteligência artificial. A sua é não faça POC? Não. Eu acho assim, isso é um problema Brasil de Pra grandes... tudo, não é de IA, para né? tudo, para qualquer coisa. Uhum. Eu acho que assim, quando a gente está falando de IA, eu acho que a primeira coisa é como executivo compreenda que é indelegável e que você tem que voltar para a sala de aula. E assim, eu não estou falando que você vai ter que aprender no nível de detalhe extremo, mas não pode ser no superficial. Você vai ter que descer muito. Talvez o nível ideal seja esse do ter seu próprio agente. Acho que talvez esse seja o nível ali, fronteira. Se você não está ali, se você não criou teu próprio agente ainda, você está muito atrasado. Você não está compreendendo o que você vai ter que fazer dentro da empresa. Então, para mim, eu acho que esse era o grande recado que eu daria aí para um nível mais executivo. Eu vou reforçar o que o Paulo está falando, porque eu realmente acho que isso é o mais importante, né? E adiciono aqui que é você conseguir eliminar uma tarefa do seu dia a dia com IA. Até você conseguir fazer isso, você não entendeu como funciona e o poder da IA. O dia que você elimina uma tarefa, pode ser uma tarefa super simples, né, de leitura de notícia, por exemplo. Ninguém tem tempo de ler todas as notícias que quer, né? A gente sempre lê algumas ali e deixa passar um monte, né? Então cria lá um agent que lê tudo que te interessa. Isso é algo tão simples de fazer. Exato, e que te resume, por exemplo, porque te você dá não o que é precisa nem mais fazer importante. nada, na verdade, né? Você põe o Claude lá e manda ele fazer. Que faz a curadoria para você. Mas então, assim, até você eliminar uma tarefa que você pessoalmente por mais básica faz, que ela seja. também não adianta ser uma tarefa do outro. Tem que ser uma tarefa sua. Uma tarefa que você faz, o agent vai passar a fazer, você não vai fazer mais ela. Você vai passar a ser espectador. Um espectador ativo, né? Porque você que vai mandar fazer ali, vai melhorar aquilo. Mas tenha essa experiência pessoal. Essa experiência pessoal pode acontecer numa sala de aula, num curso, né? Assim, nós lá no distrito temos uma escola de AI, fazemos as coisas práticas, né? Fazendo jabazinho aqui. Conta um pouco quais são os níveis que o pessoal pode buscar em termos de curso de IA com vocês. Então lá a gente não ensina a ferramenta, que acho que essa que é a grande diferença. A gente não vai dar um curso de Cloud Code ou de Copilot. A gente vai ensinar a trabalhar diferente. E aí tanto faz a ferramenta. Legal. Pode ser qualquer uma, tá? Então aquele negócio, por exemplo, no ChatGPT chama projeto. Você vai ter que aprender que você vai criar um projeto lá dentro, daquele projeto vai nascer um prompt, que vai virar uma skill, que vai virar um processo redesenhado, que vai virar um agente. E tudo isso vai ser criado lá dentro de um negócio chamado projeto. É o teu novo ambiente de trabalho. Se você for por Cloud, é o Workspace. No Copilot da Microsoft é o Workspace também. Mas é isso. Então, assim, independente da ferramenta... São os conceitos e a aplicabilidade prática desse negócio. Aí, claro, tem algumas ferramentas que fazem algumas coisas que outras não, né? Então, esse mercado está abrindo bastante. Mas lá a gente tem uma escola que ela é muito prática. Então, a gente vai ter, por exemplo, 2 cursos agora para C-Level, né? Um com a Eleven Labs, onde a gente quer o CIO da empresa construindo o próprio agente de voz. Então ele vai escolher lá o tom da voz, ele vai escolher se tem sotaque, se não tem, ele vai escolher, né, tudo, vai configurar ele. Em um curso de 2 horas, ele vai construir um agente de voz, para ele ver o quão fácil é. E por que é fácil? Porque você tem IA construindo IA, né? Então você tem ali a própria IA te assessorando a montar o seu agente de voz. Então a gente tem muita coisa prática desse tipo, né? E essa é a escola. Então uma das trilhas de execução, que é cultura, é justamente um monte de projeto da empresa. Você não tem que pôr um desenvolvedor, você tem que dar um curso e ferramenta para a pessoa e ela mesma tem que fazer. É uma avenida inteira de coisas que podem ser feitas na empresa.
E aí a segunda avenida, que é onde a gente trabalha com engenharia, que a gente chama de Procode, né? Então, que aí são desenvolvedores mesmo, criando sistemas agênticos mais complexos, que vão operar o teu SAP, que vão operar o teu Salesforce, que vão fazer um faturamento, que vão roteirizar carga, né? Então, assim, que vão olhar para 70 mil alunos, né? E puxar para um reforço aqueles que realmente precisam. Então, aí são operações críticas que conectam diversos sistemas, aí você tem squads de desenvolvimento. Então, a gente trabalha nessas duas formas, que são as duas formas que a gente acredita que é como a IA acontece nas empresas. Então, você, no final do dia, precisa ter as duas avenidas produzindo IA no negócio para essa transformação acontecer. Perfeito. Boa. Gustavo, obrigada pelo seu tempo, Que isso. por dividir todo o seu conhecimento com a gente. Sempre esses papos Falei muito que ia ser ricos, bom. né? Todos são maravilhosos, Tá né? vendo? E eu já falei isso aqui em outro episódio, que é muito interessante a gente ver como as coisas vão se complementando, né? E às vezes pessoas que têm visões diferentes, mas você vai entendendo aonde aquilo pode chegar. Então é muito bacana o papo aqui. Muito obrigada mesmo. Paulo, Eu você que também, agradeço, muito gente. obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Eu admiro cada vez mais a Fink. Vida longa, Fink. A nós. Acho que é uma das empresas mais autônomas que eu conheço no Brasil hoje. E acho que você tem que falar mais no podcast aqui. Tem que ter alguns episódios do Paulo contando essa A gente transformação. tem, Já tem, né? né? Muito bom. Temos alguns, né? E podemos fazer mais. Pessoal que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada também. Curta, compartilhe, né? Manda esse papo para mais pessoas. Eu acho que aqui a gente tem falado de inteligência artificial com muita riqueza mesmo, né? De pessoas que estão lidando com isso. E a gente vai pensando em gestão, vai trazendo novas formas de pensar. Então, é importante que essa informação chegue a mais pessoas. Então, compartilhe, indique para outros profissionais, amigos, empresários. Vai ser importante para a gente e importante para o mundo também, né? Então, conto com vocês. Muito obrigada. Até o próximo.